Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Desenvolvimento de Sistemas, né? Ciência da Computação. Sou o professor Sidney, nós vamos fazer uma retomada ali, relembrar a aula anterior, né? Então esse slide aqui é da aula anterior, de História e Evolução da Computação, tá? Vamos dar uma revisada até o ponto onde a gente parou. Então vamos lá, né? Não é que a gente vai ver nessa aula, a gente já viu, definir conceitos de computadores, né? A gente viu sobre isso, e exemplificar a importância do computador no cotidiano. Então a gente viu isso, a gente contou uma historinha lá, né? Como seria viver o dia a dia sem a informática, né? Sem esse processo todo de tecnologia, como seria o nosso despertar, como seria o nosso transporte, como a gente viveria, né? Com esse processo, assim, sem impressora, né? Então a gente retratou, lembrou esse momento, a gente trouxe esse cenário para o nosso dia, para a nossa aula, né? Como que a gente vivia sem, né, planejar com as planilhas, né? Os números, papéis, como que era se comunicar com outras pessoas, né? Os celulares eram diferentes, né? Os celulares não eram smartphones, não tinham toda essa tecnologia. Eu lembro que o celular tinha só os botões para ligar e o joguinho da cobrinha só, né? Da Snake. Então, no celular eles não serviam nada mais, nada menos, apenas para ligar. E o SMS, né? Que demorava às vezes para chegar do outro lado e demorava às vezes as pessoas ver e responder, né? Então, esse era o cenário que a gente viu na aula anterior. A gente viu também... que mais? Vamos lá. A gente fez algumas perguntas. A gente passou um vídeo. A gente imaginou como que era viver sem a tecnologia. Aqui é um ponto importante, turma. Eu coloquei lá no mural e lá na parte das atividades no Google Sala de Aula para a gente fazer esse artigo. Esse artigo vale nota, sabe? E eu acredito que ninguém tenha entregado ainda, ou 2 ou 3 pessoas entregaram. Até eu vou confirmar aqui quem que me entregou. Vou dar só um minutinho aí. Consegue ligar a câmera para mim ver vocês aí? Lá, o artigo. O artigo para mim 0 pessoas, 41, 0 pessoas, né? Não entregaram. Então eu preciso que me entregue essa atividade que está valendo nota, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre trabalhos. Semana que vem a gente tem avaliação, né? Semana que vem a gente tem, no primeiro momento da aula ali, bem rapidinho ali, uns minutinhos, uma revisão do conteúdo, né? Vamos fazer um Kahoot. Vamos fazer uma revisão com vocês e logo em seguida a gente vai aplicar uma prova, né? 10 questões ali, valendo 3 pontos, né? Valendo 30. Então, já tem a primeira avaliação aí desse conteúdo que vai até hoje, tá bom? Então, assim, junto com essas atividades que o professor passa aí para vocês fazerem na sala de aula, ou extra classe, né, que é em fazer em casa, façam, porque vai valer ponto ali. A gente quer chegar ali, pelo menos 10 pontos ali, né? 10 com atividades na sala. Depois a gente vai ter o trabalho lá valendo 30, o trabalho que eu vou passar para vocês, sobre o Windows. Tudo bem? Tudo certo? Bom dia para vocês, tudo de bom aí? Bons estudos para nós. Então, voltando aqui, turma, a gente estava falando do artigo, entregue lá para mim, por favor. Isso aqui é para vocês, né? O professor está aguardando aqui para pontuar vocês, para vocês terem ali uns pontinhos, umas notas ali para complementar o boletim de vocês. Então, a gente tem ali o artigo, que é bem tranquilo esse artigo, olha, a proposta é bem breve, é curto, ó. Então, assim, não é difícil, turma. Vamos lá, vamos entregar para o professor. O professor nem colocou data ali de entrega para facilitar para vocês. A gente sabe que é corrido o dia de vocês, sabe que tem muita atividade, sabe que o professor está passando um monte de conteúdo, né? Então, vamos ajudar, vamos nos ajudar. Aí a gente fez uma pergunta, a gente fez uma aula comentada, né? Uma pergunta, uma resposta comentada sobre essas questões aqui.
Então, isso aqui também é uma questão já que vai provavelmente cair na prova. Então, é bom você registrar, se você não registrou da aula anterior, aí tira uma foto, tira um print. Também essa matéria ali está lá disponível no Google Class já para vocês lá, no dia do nosso encontro, está divididinho lá, bem certinho lá. Primeiro encontro, segundo encontro, né? Terceiro encontro, tá lá as pastinhas, atividades, trabalhos e atividades. Então tem lá bem certinho organizado lá no grupo do Google Class, na sala de aula de vocês, tá? O professor deixou bem separadinho, organizado lá. Então, assim, né? Pega o material lá, dê uma analisada. Eu vou tentar deixar um resumo lá para vocês também do que vai possíveis questões da prova para a gente dar uma revisada. Então, essa aqui é importante, mas esse aqui não estava valendo ponto, é uma atividade na sala. A gente passou também. A gente deu a resposta ali, né? A resposta foi comentada. Aí a gente continuou ainda algumas questões ali dentro da sala. Para que é indicado o computador? A gente falou, a gente fez um questionamento e levantou a questão. A gente perguntou também onde os computadores podem estar presentes, né? Vocês interagiram ali comigo também. A gente fez a resposta comentada, né? Escola, universidades, empresas, etc. Então, esse era um outro trabalho que era para ser feito, que eu falei que era para ser entregue nessa próxima aula. Quem conseguiu deixar esse trabalho pronto para apresentar? Pode falar, Miriam. Tá, a gente vai dar um jeito aqui, só um pouquinho, só um minutinho. Tá, tudo bem. Conseguiram me ouvir até aqui? Mesmo o áudio assim? Agora acho que deu uma melhorada aí. Beleza. Viu? Então, assim, quem que. Eu tenho só uma pessoa, acredito aqui, a Gabriela, que me entregou. Até baixei aqui o arquivo dela. Eu vou mostrar para vocês aí. Ó, a Gabriela foi a única da turma que me apresentou o slide, né? E vamos lá fazer esse trabalhinho aqui, vai valer um ponto ali, ó, vai valer um ponto inteiro, vai valer 10, né? O trabalho vai valer 3, esse aqui vai valer 30, esse aqui vai valer 10, né? Então ali, ó, ela fez uma apresentação, né? Ali ela fez no Canvas, se vocês quiserem usar a ideia dela de fazer no Canvas, o Canvas é bem intuitivo, bem prático, ali você consegue em alguns cliques fazer a tua apresentação, né? Aí, agora eu ouvi demais agora. Tá bom. Ó, então lá, ó, os computadores modernos, aluna Gabriela. Então ela colocou ali sobre os computadores modernos, ela fez um texto ali, né? A apresentação dela tá muito bonita, parabéns. A linha de tempo dos computadores, a que ela colocou, né? Bem legal, parabéns mesmo. Fiquei impressionado aqui com a qualidade do PowerPoint, da apresentação. E aqui ela fez uma linha de tempo dos computadores apresentados na imagem do lado, né? Desde 1970 até, né, ali, todas as fases dos computadores ali. É isso que o professor queria, uma coisa bem tranquila, bem simples, né? Então, assim, tô aguardando isso de vocês, tá? Tô aguardando esse retorno de vocês aí. Eu vou dar o prazo aí para até semana que vem vocês me entregarem o PowerPoint aí, né? E daí depois eu quero ver, tem mais um trabalho que eu quero passar para vocês. Acho que o microfone de vocês agora tá. O microfone tá muito alto agora de vocês. Tá, então esse aqui é o trabalho que a Gabriela que me entregou, foi a única que me entregou. Parabéns. Então vamos lá. Então aqui, tá lá também, já tá lá no Google Class, para vocês entregarem essa aí, tá sem data de entrega, eu vou colocar hoje uma data de entrega aí, na próxima semana você está me entregando.
Duas pessoas. Duas pessoas, isso mesmo. Acho que a aula anterior não compreendeu direito, né? Ela acabou fazendo, acho que sozinha, mas é para fazer em dupla, tá? A apresentação talvez eu possa considerar, porque eu não sei como que vocês estão aí, né? A gente pode escolher alguém que queira apresentar para a turma aí, não precisa apresentar todo mundo. Pega alguém que queira apresentar só para a gente ter uma simulação ali, não precisa todo mundo apresentar. Porque senão a gente não vai ter tempo hábil, né, para fazer todas as duplas apresentarem, né? Daí ficaria mais de 10 apresentações, né? Então a gente não teria tempo. Mas me entregando daquele jeito ali, já está garantido o teu dezinho ali, né? Junto com o outro trabalho que eu vou passar para vocês daqui a pouco. O outro trabalho tem um prazo maior. É sobre o sistema operacional Windows 10. Então a gente tem até o final de novembro para entregar para o professor valendo 30, né? Tá bom? Entenderam? Ok? Tá bom. Então aqui é o que a gente viu nesse slide, nesse material aqui, desse conceito da aula anterior até aqui. Então, computadores modernos surgiram em 43, desenvolvido pelo inglês o Alan Turing, né? Deixa eu só mudar meu slide lá. Pode abrir para mim, Nicole, o slide. Isso. O meu sumiu aqui. O que aconteceu, será? Eu vou fechar e vou abrir de novo, porque não está aparecendo para mim. Só um pouquinho, o professor está abrindo aqui a apresentação de novo, que fechou. Não, esse aqui é do trabalho. Só um pouquinho. Só um minutinho, turma. Sumiu minha apresentação, Nick. Agora vou abrir de novo. Ah, que duplicou a tela. Deixa eu só mudar aqui. Estender. Só um pouquinho, turma. Ah, agora foi. Não sei o que aconteceu. Não parecia essa tela aqui pra mim. Aham. Tá, voltando lá então. Então a gente vai apresentar o trabalho lá, né? Eu quero peço para vocês entregarem para mim. A gente viu sobre os modelos que surgiram, né, em 43 pelo inglês Alan Turing, né? Seja para trabalho, lazer, o computador está presente em grande parte das residências, estabelecimentos, né, comércios, em todos os lugares, né, na educação, na saúde. Lembra que a gente falou sobre isso? E a computação não apareceu nos últimos anos ou décadas, né? Ela está há mais de 7.000 anos, né, em desenvolvimento e continua em pleno desenvolvimento, né? Então, essa foi o término do conteúdo da aula anterior. Eu quero falar com vocês sobre o trabalho. Eu vou apresentar aqui para vocês o trabalho. Então, assim, preste bem atenção, anotem aí. Se tiverem alguma dúvida, perguntem para o professor, tá? Pergunte para mim aí pelo chat, pode usar o microfone. Então eu vou fazer uma breve apresentação do trabalho. Esse trabalho vai valer 30, né? E é para ser entregue no final do mês de novembro.
vai complementar a nota de vocês das 2 avaliações que o professor vai fazer, mais aquele 10 do PowerPoint que o professor acabou de cobrar de vocês, tá? E mais aquele trabalhinho que vocês fazem lá, eu sei que vai passar um pouquinho ali, mas é para complementar a nota de vocês, se vocês precisarem. Então faça lá, tem mais algumas atividades que vai valer 1 ponto cada atividade que vocês fizerem na sala ou entregarem para o professor lá no Google Class. Então nós vamos falar do trabalho que a gente vai entregar, né, no final do mês. Então eu vou estar reforçando com vocês, vou colocar no mural, vou apresentar lá o plano para vocês, vou cobrar de vocês aí, aula por aula, como que está o desenvolvimento do trabalho. Esse trabalho também pode ser feito em dupla, tá? Então assim, já selecione a dupla de vocês aí, o par predileto de vocês aí, a pessoas que vocês mais têm afinidade, né, e que vão trabalhar com vocês, que não vão deixar nenhum ou outro na mão. Então, é hora de escolher as pessoas aí, já pensando nas pessoas. Então, assim, é um projeto de pesquisa que vocês vão fazer e a gente vai aqui pegar o conceito, que é um conceito da aula, né? Que o professor teria, um conceito que o professor teria que dar para vocês, né? Sobre o Windows 10. Então, a gente vai fazer em forma de projeto de pesquisa. Você vai me apresentar essas questões do Windows. Então, nós vamos fazer um estudo e análise de sistemas operacional do Windows 10, né? A turma ensino médio, professor ali professor Sidney, né? Então, eu vou só mudar aqui colocar o meu nome aqui. Isso, agora ficou mais bonitinho ali, o nome do professor. Então, o objetivo do trabalho, né? Então, o objetivo do trabalho é analisar e entender os princípios do aspecto do Windows 10, focando em arquitetura, o gerenciamento, as configurações, as atualizações e requisitos do sistema, correto? Compreender como essas funcionalidades impactam no desempenho e no uso do sistema no dia a dia. Então, esse é o objetivo do trabalho, né? Se vocês quiserem anotar aí, anotem. Se quiserem tirar um print, uma foto no celular, tire. E se quiser também, daqui a pouco já vai estar disponível lá no Google Sala de Aula. Vamos lá, próximo slide. Estrutura do trabalho, né? Então lá, nós vamos estruturar dividindo o trabalho em 5 partes, né? Então, a primeira parte do trabalho, nós vamos falar sobre arquitetura. Vocês vão pesquisar e... Desculpa. Vocês vão me apresentar a arquitetura. Vou tomar água aqui. O professor se afogou. Não me assustei com o trabalho, não. É que eu me afoguei. Não se assuste. Então, o trabalho será dividido em 5 partes, né? A primeira parte... Vocês vão me apresentar, vão pesquisar e vão apresentar sobre arquitetura. Então, ali vão compreender as estruturas e funcionamento interno do Windows 10. Parte 2, fundamentos de gerenciamento, né? Como o sistema gerencia recursos e processos, tá? Então, essa aí é parte 1 e parte 2, dos 5 requisitos ali que o trabalho precisa ter. Vamos para o próximo. O próximo é a parte 3. Nós precisamos pesquisar e entender o conceito das configurações do Windows 10. Explorar as opções de personalização e ajustes do Windows 10, né? Parte 4, sobre atualizações do Windows 10, né? Se mantém atualizados e seguro. Como se mantém o Windows 10 sempre atualizado e seguro. Como ativar as atualizações, como desativar as atualizações, por que fazer as atualizações, né? Toda essa parte ali das atualizações. Parte 5, requisitos e aplicação, né? Então aqui a gente vai falar sobre hardware, né? Os principais usos do sistema, toda essa parte das aplicações aqui, né? Que o Windows, como um sistema operacional, como ele se comporta controlando todo o hardware, né? Então assim, lembra que a gente estudou que o sistema operacional ele tem um controle, ele que domina, ele que pede as orientações para o hardware? Então, nós precisamos entender esse conceito
né? E nós vamos falar dessa ferramenta, desse sistema operacional, o Windows 10. Então, esses são os 5, né, itens lá divididos. Dentro desses 5 itens, o professor ele trouxe para vocês o que vocês precisam trazer para o projeto, para o trabalho de arquitetura, a parte 1. Estudo sobre as camadas de software no Windows 10. Entendimento sobre o kernel, que a gente falou, né? Drives e interface gráfica. Então, aqui, essa parte é bem importante, porque aqui já está esmiuçado o que você precisa apresentar sobre a parte 1 de arquitetura. Correto? Conseguiram anotar? Tem alguma dúvida até aí? Até então? Tranquilo, turma? Posso continuar? Dá um joinha, professor, aí, tá compreendendo? Tá, então lá. A arquitetura tá ok, a gente vai passar. A parte 2 ali, fundamentos de gerenciamento, né? Então a gente vai falar gerenciamento de processos, memória e segurança do Windows, né? Então vocês vão lá pesquisar, vão me trazer sobre gerenciamento de processos, memória e segurança. Também vão falar sobre a utilização do gerenciador de tarefas e os controles de recursos, correto? Essa faz da parte da Fundamentos de Gerenciamentos, parte 2 do nosso projeto. Então, na parte 3, na parte de configurações, o que vocês vão trazer na pesquisa para o professor? Diferenças entre o painel de controle e as configurações, né? E também vão falar sobre personalização do sistema, né? A tela do sistema ali, a interface gráfica, né? Tela de fundo, a rede e etc. Na quarta parte, atualizações, análise do modelo de atualizações contínuas do Windows 10, né? O Windows 10 e o Windows Service, né? Importância das atualizações para a segurança e desempenho do sistema operacional do computador. Tá correto? Então essa parte das atualizações aqui você vai pesquisar, vai ver a fonte e vai trazer para o professor no nosso projeto, no nosso trabalho. E a última parte ali, a parte 5, requisitos e aplicações. Então assim, o requisito mínimo para um hardware que exige que o hardware tenha para que possa ser instalado o Windows 10. As principais áreas do aplicativo do Windows 10, né? O Windows 10, explicação sobre ele, se é o uso doméstico, se ele pode ser usado para uso educacional, corporativo. Essas questões de aplicação. Então, essa é a quinta parte. Então, dividido o trabalho em 5 partes, né? Regras de entrega. Então, assim, esse trabalho precisa ser entregue até o dia 27/11 de 2024, né? Documento escrito e é opcional uma apresentação. Então, você pode decidir se quer apresentar para o professor ou não, tá? Então, serão consideradas pesquisas, né? Originalidade, compreensão do tema. Então, o professor vai avaliar esses requisitos aqui, né? Para você sobre esse projeto. Vocês entenderam ali? A data é bem importante ali, ó. Então, a gente tem um prazo legal para trabalhar. Ó, a gente tem um prazo legal para trabalhar. Pode começar agora. Quem quiser ir me entregando para ver se tá tudo ok, se está certo, já pode ir me entregando partes do projeto, do trabalho. Lembrando que dá para fazer em dupla, tá? Então o documento é escrito, né, nas normas da ABNT lá. É opção fazer a apresentação, tá? Se quiser fazer a apresentação, tudo está valendo para complementar a tua nota, né? E a avaliação do professor. Pode ser que o teu trabalho, a nota do teu trabalho possa aumentar, chegar na nota máxima por causa de uma apresentação, né?
Tá bom? Então tem que considerar se vai precisar fazer a apresentação ou não. Mas o trabalho, só o documento escrito para o professor já é o suficiente. Tá? Serão consideradas na avaliação aqui a pesquisa, originalidade e se você compreendeu o tema proposto, né? Sobre todas as estruturas do Windows, tá? Então, esse é o trabalho. Eu vou perguntar para vocês, entenderam certinho qual que é a proposta do trabalho? Dá um ok pro professor aí. Lembrando que vale 30 esse trabalho, tá? Então esse trabalho tem peso 30, vai complementar com o outro trabalho que vocês vão fazer lá do PowerPoint e mais as atividades extras lá que o professor vai colocando, valendo um pontinho, que ajuda na recuperação. Tá ok? Então, vamos de aula. Então vamos lá, turma. Agora a gente vai retomar o assunto da aula. Como o computador executa um programa, né? Hoje o tema da aula, o conteúdo, né, que você precisa aprender e nós vamos aprender juntos é como o computador executa um programa. Então vamos lá, mais uma vez, relembrando vocês, muito importante vocês terem acesso ao Alura. Entre lá, participe, conclua os cursos lá, para vocês terem o certificado de vocês. Quem tem Android e Google Play, quem tem o celular da maçã, né, ir para o Store. Então nós vamos rever como o computador executa um programa nessa segunda etapa da aula. Tivemos revisão da aula anterior, falamos sobre os trabalhos, né? Falamos da revisão e da prova semana que vem, né? Até eu quero alinhar com a Miriam aí, se eles têm acesso ao laboratório para fazer a prova, ou se tem os tablets, né? Dá para fazer pelos tablets também, tá bom? Eu vou fazer um Kahoot no comecinho da aula, e a segunda aula nós aplicamos a prova pelo Google Forms. Tá ok? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para o professor. Então vamos lá. Para nós pensarmos junto, turma. Vamos lá, junto com o professor. Vamos focar na aula de novo aqui no conteúdo. Maria acaba de comprar seu primeiro computador e está animada para começar a usar. No entanto, ao começar a instalar o programa e salvar arquivos, ela percebe que o espaço do disco rígido do computador está sendo rapidamente consumido. Então ela começa a se perguntar sobre o conceito de armazenamento de um computador e como pode gerenciar esse espaço, né? Esse espaço está disponível para ela, como que ela pode gerenciar melhor esse espaço que está ainda disponível para ela, né? Esse momento é para a gente pensar, para a gente tentar entender, entrar aqui no contexto, entrar aqui nessa história da Maria, se colocar também no lugar da Maria, tentar entender por que às vezes, né, nossos celulares ou nossos computadores ficam travados ou dão uma mensagem que está com um espaço insuficiente, né? No computador ele fica lento, né? Ele trava, o computador ele trava. Então, esse momento para a gente pensar juntos nesse cenário aqui. Eu quero que você pense nesse cenário aqui, de como que funciona o armazenamento, né, dos nossos computadores, dos nossos mobiles, né, os smartphones, né? A gente está aqui mais focado nos computadores mesmo. A gente vai falar sobre os PCs, os desktops. Então, fazer uma pergunta para você, se você sabe isso, se já entende isso. O que é armazenamento de computador e como posso gerenciar melhor o espaço de armazenamento? Tá? É uma pergunta aí. Anote essa pergunta aí, porque pode ser que ela caia na prova.
Tá ok, turma? Então é um momento para a gente pensar ali por que serve o armazenamento do computador, né? E como que eu posso gerenciar esse armazenamento, né? O próprio sistema operacional me ajuda? Como que eu posso fazer? Eu mesmo tenho que dar os comandos? Como que funciona? Como que eu posso requisitar esse gerenciador, esse gerenciamento do meu armazenamento, né? Então, esse momento para a gente pensar sobre como que funciona essa parte do armazenamento, tá ok? Dá uns minutinhos aí para você entender aí qual que é a ideia da aula. Hoje a gente vai até 9h10, né? Terminar 9 horas a aula aí, para um tempo para vocês. Então, voltando aqui no pensamento, né? Nós temos uma resposta aqui, o professor sempre vem com uma resposta do ponto de vista do professor, uma resposta comentada. Você tem o teu ponto de vista, né? O teu entendimento sobre o assunto, e aqui o professor está complementando, né? De uma maneira mais específica aqui, né? Qual seria a resposta para a pergunta anterior. Então, assim, o armazenamento de um computador refere-se ao espaço disponível para guardar dados, certo? Isso todo mundo concorda, né? Como programas, arquivos, né? Arquivos diversos, música, fotos, documentos de Word, Excel, PowerPoint, né? Então, existem diferentes tipos de armazenamento, como memória RAM, que é temporária, né? Então, nós temos uma memória que é temporária e usada para dados de uso ativo. E o disco rígido, ou SSD, que é um armazenamento de longo prazo para arquivos e programas. Então, nós temos aqui alguns tipos de memórias, né? Uma classificação de memórias, né? Uma temporária e uma outra aqui, armazenamento de longo prazo, né? Volátil e não volátil, que a gente chama esse tipo de armazenamento. Então, essa é a resposta. Se você entender esse conceito aí, você pode anotar no teu caderno, do teu jeito, do jeito que você entendeu, né? Se quiser também salvar do jeito que o professor colocou, que é a resposta, também. Essa é uma pergunta boa para a prova, né? Então, é conteúdo importante para você aprender o conceito aqui, né? Aprender quais são os tipos de memórias, né? Existem diferenças entre elas, memória RAM, memória do disco rígido. Então, guarde essa informação aí para você, porque pode ser questão de prova. Então a gente vai conceituar tudo que o professor está começando a dar uma introdução até agora, e a gente precisa entrar mais profundo sobre o armazenamento dos computadores, né? Então, assim, o armazenamento do computador se refere ao local onde os dados são guardados para o uso posterior. Isso inclui todos os arquivos, né? Todos os programas, todos os documentos, fotos, músicas, filmes e o próprio sistema operacional. O sistema operacional ele utiliza uma boa parte, né? Uma porcentagem boa ali do armazenamento. Então há diferentes tipos de armazenamento, incluindo memória de acesso aleatório, que é a memória RAM, e o disco rígido, né? O HD, ou a unidade de estado sólido, o SSD. Tá ok? Então agora a gente tem mais claro aqui quais que são os tipos de memórias, né? Então nós temos uma memória de acesso aleatório, a RAM, e temos a memória de disco rígido, que são os HDs. Os HDs eles são como um disco e tem uma agulhinha, né, na ponta. Então eles guardam e eles têm que percorrer todo o processo ali, todo o círculo para encontrar aonde está o próximo arquivo, onde está guardado, né? O SSD não, ele já está mais rápido, né? Ele faz essa guarda bem mais organizada. Então aqui a gente ainda continua, né? Vamos entrar um pouquinho mais profundo sobre RAM. Então vamos conceituar aqui a memória RAM. A RAM é uma forma de armazenamento temporário que permite ao computador acessar rapidamente os dados necessários para as tarefas de execução, certo? Então, assim, esse tipo de memória, quando você desliga o computador, ele zera. Ele não é obrigado a guardar dentro dele nada de informação. Então, é uma memória, né, que faz esse acesso. Ela guarda informações ali durante o teu uso
e depois ela descarta. Para ela não é importante guardar. Ela não tem essa função de guardar os arquivos ou guardar as informações dentro dela. Quando você desliga o computador, os dados e a RAM são apagados. Por outro lado, nós temos a outra memória, a memória do HD ou o SSD, né? São as formas de armazenamento de longo prazo. Então eles mantêm os dados mesmo quando o computador é desligado. Então se desligou o computador da tomada, os dados que estão salvos no HD vão continuar no HD. Sendo que temos que tomar cuidado porque o HD ele é ainda um modelo antigo, né? Lembra que eu falei para você? É um disco, né? E tem uma agulhinha que fica registrando as informações e apagando as informações dentro do disco, né? Então, assim, se você, o notebook no caso, se você caminhar com o notebook com o computador ligado, o risco de você danificar esse HD é grande, né? De você deixar ele lento, de você ferir ali um local dele e você ter dano ali no HD e poder ter esse travamento no teu computador. O SSD você já não tem esse problema, porque ele não é armazenado dessa maneira, né? Então, continuando aí, conceituando aqui a memória, o espaço de armazenamento disponível de computador tem um grande impacto na sua utilização. Se o disco rígido ou a unidade de estados sólidos estiverem quase cheios, né, o computador pode funcionar mais lentamente. Muitos dos computadores hoje acontece isso, turma. Muitas pessoas têm o computador lento e nem têm ideia que é por causa do HD. Né? Às vezes o computador é uma máquina boa, mas está lento, está travando. É exatamente por causa do HD. E muitas das vezes o HD nem está cheio, mas o HD já está danificado. Então ainda é um outro, né, uma outra situação que pode acontecer. Então aqui continuando, o HD terá menos espaço para mover e gerenciar os arquivos, né? Então, por isso que acontece essa lentidão. Além disso, se a RAM estiver cheia, que pode acontecer também, o computador terá dificuldades de manter muitos programas abertos, né, de executar as atividades ali ao tempo todo, o que pode levar a um desempenho mais lento e travamento. Já aconteceu de você estar usando o teu computador, o teu notebook, ou até às vezes um tablet ali, e você está com muita tela aberta, está com muito programa rodando, programas pesados. O que quer dizer? Esses programas estão ocupando espaço na memória RAM. Então, assim, se a memória RAM for de pequeno espaço ali, de pequeno armazenamento, você vai ter esse recurso reduzido. Então, assim, quanto mais programas estiver aberto, a chance de travamento é maior, né? Então, se você tiver uma RAM maior, a chance de o computador ser mais rápido é maior. Só que se você usa todo o recurso da RAM durante o processo ali, tá com a tela da internet aberta, tá com a tela do jogo aberto, tá com o Word Excel aberto, tá com foto aberto, a chance de você ter um computador lento é gigantesca, por causa desse conceito de espaço, né? Utilização e gerenciamento da RAM. Vamos lá, conceituando ainda. Então, assim, é importante gerenciar o espaço do armazenamento do computador? Sim, muito importantíssimo. A gente precisa manter apenas os arquivos e programas necessários, né? Então, a gente precisa limpar regularmente os nossos arquivos temporários, né? Reconsiderando soluções de armazenamento externo ou nuvem, né? Então, assim, hoje você tem lá o Google, que tem o Google Drive, tem... da Microsoft também tem, né, o armazenamento em nuvem. Então você pode guardar algumas coisas, a maioria das coisas suas em nuvens, né? Eu mesmo comprei armazenamento do Google, então eu não me preocupo mais se eu vou perder informações do computador, do celular. Os meus arquivos importantes, o que eu preciso está tudo na nuvem, né? Eu uso também o iPhone tem o iCloud. O iCloud, as minhas informações estão todas na nuvem. Então, se eu perder celular ou se acontecer alguma coisa, eu não perco meus arquivos mais, por causa desse gerenciamento que eu tenho na nuvem. Então, você precisa muito se preocupar com o gerenciamento desses arquivos teus, né? Então, você precisa fazer limpezas frequentemente para melhorar o desempenho do teu computador, né? Arquivos temporários, arquivos que você não vai usar mais, tipo vídeos
armazenamento de vídeos que ocupam muito espaço, são grandes. Então, assim, não tem por que eles estarem no teu computador. Eles podem ser armazenados em outros lugares, portáteis ali, pode ser HDs externos, né? Ou pode ser em nuvem. Então, você tem que fazer isso. Eu sempre trago um exemplo de como se o computador fosse a nossa casa, né? Imagina a tua casa sendo usada todo dia e você vindo jogando lá tua meia no canto, jogando o copinho descartável no canto, enchendo o lixo da cozinha de lixo e não esvaziando. Quando vai chegar um tempo na tua casa que você não vai conseguir entrar dentro da tua casa, né? Então, assim, não é diferente o computador. O computador não é diferente disso. Então, você precisa estar fazendo ali as limpezas, as manutenções, imaginando que ele é a sua ferramenta de uso, que ele é a sua casa, né? Então, aqui, continuando aqui, limpando os arquivos e tal. Ao fazer isso, você pode manter seu computador funcionando de maneira eficiente e evitar problemas de desempenho, correto? Então, a gente vai falar agora sobre processador. Né? O processador também é conhecido como uma unidade central de processamento, a CPU, né? Muitas vezes as pessoas chamam o computador de casa, o desktop, né? De CPU, né? Então é conhecido bastante aí pelo pessoal na linguagem da informação, da tecnologia, né? Da TI, que a gente chama de CPU. Então a CPU ela é a unidade central de processamento e muitas vezes comparado ao cérebro do computador. Ela é o cérebro do computador, né? Ali que ela vai fazer todos os recursos, gerenciar todos os recursos do hardware, né? O sistema operacional vai ter o total comando ali sobre a CPU. É o componente que executa a maioria das instruções dentro do computador. Então, assim, ele interpreta, né, tudo dentro do computador. A linguagem é como se fosse o nosso cérebro mesmo, né? A língua, tudo está ali dentro, ali, as operações, né? As informações de execuções, né? Os comandos de execuções, tudo passa pela CPU. Então ela interpreta realizando as operações básicas que faz o sistema operar, como operações aritméticas, lógicas de controle, entrada e saída e etc, né? Então essa parte que a gente vai falar sobre processador, bem importante também. Assunto também de prova, né? Sobre processador. Conceituando ainda sobre a CPU. Vamos lá, turma. O CPU é baseado em um ciclo de instrução. Então, consiste em buscar instruções da memória, codificá-la para entender o que deve ser feito, certo? Então, ela tem um endereço na memória, ela vai, busca e executa, decodifica, né, transforma no que é na linguagem delas, que é, né, binária, zeros e 1. Lembra que o computador converte entre zeros e 1? A linguagem dele é essa. Para entender o que deve ser feito. Então, executar operações necessárias e, finalmente, armazenar o resultado. Então, esse ciclo é repetido o tempo todo dentro do computador, né? Enquanto ele está ligado. Então, ele fica indo buscando informações, decodificando e devolvendo, e salvando, armazenando, né? Então, esse é o trabalho do CPU desde o momento que você liga o CPU, né? O computador, o notebook. E todo momento ele está fazendo esse processo, se repetindo várias e várias e várias vezes, né? Um ciclo vicioso, né? E aí no desenvolvimento do software, o processador desempenha um papel crucial, né? Os programas de software são, na verdade, uma série de instruções que a CPU precisa executar. Lembra que a gente falou sobre o software? O software ele faz a interpretação da nossa língua, da minha e da sua ali, do usuário, transporta essa informação para o hardware em linguagem de máquina, né? Então ele faz todo esse processo de instrução. A eficiência do processador, incluindo a velocidade do relógio, o número de núcleos, né? Unidade de processamento ali, a capacidade de realizar vários processos ao mesmo tempo, né? Multitarefa, pode ser de grande impacto no quão rápido e eficiente um programa de software pode ser executado. Então, tudo a gente precisa do hardware, né? O hardware precisa ser uma máquina potente ali. E o próprio Windows, ele fala assim, para mim ser instalado no hardware, eu preciso desses requisitos aqui. Então, ele pede requisitos mínimos
para que ele possa ser executado de uma maneira eficiente, né? Essa é a parte que vocês vão fazer o trabalho lá, vão desenvolver sobre o sistema operacional Windows 10, né? Ele pede assim, eu quero o meu requisito mínimo para mim funcionar. E você tem que apresentar isso na tua CPU, né? No teu computador, no teu notebook, né? Então, essa informação aqui do software, desempenho do software, é bem importante também você estar conceituando isso, aprendendo, memorizando isso, entendendo esse conceito, porque esse é material para o teu desempenho profissional aí nos próximos momentos, nas próximas etapas aí da tua vida, né? Como uma pessoa da TI, né? Não sei o que você vai traçar aí no futuro aí, qual que é a área que você vai querer entrar, né? Na tecnologia, que é imensa, é grande, né? Programação, jogos, né? A parte da infraestrutura, de segurança, até do hardware mesmo, né? De montar máquinas, montar PC games, todas as outras opções aí que existem, né? Então você tem que ter esse conceito dentro de você, de como funciona, né? De como que é o processo do computador, como ele se conversa, como eles se respeitam, né? Quais que são as regras. Vamos lá. Então, por fim, né, turma, para entender o funcionamento do processador e poder ajudar os desenvolvedores a otimizar o software, né? Então, assim, por exemplo, se um desenvolvedor sabe que o determinado processador é bom para executar multitarefas, né, múltiplas tarefas ao mesmo tempo, ele pode projetar seu software para tirar proveito desse hardware, né, desse processo, desse poder de processamento. Da mesma forma, o desenvolvedor pode escrever software que executa operações de maneiras mais eficientes com base no conhecimento de como a CPU decodifica essas informações, né? Então, é por isso que tem desenvolvimento do hardware, né? Desenvolvimento ali da CPU, né? Desenvolvimento da placa-mãe para receber essa memória, para receber toda essa parte do hardware que está sendo crescendo em evolução, né? Então, para que o software possa desenvolver, o hardware precisa ser desenvolvido, né? Então, é uma cadeia de evolução que tem que caminhar junto, né? Às vezes o software está aqui, pensa em inúmeras funções, deseja novas aplicações, mas o hardware ainda não evoluiu. Que aconteceu isso no passado. A gente tinha já a intenção de fazer softwares como os de hoje, só que a gente não tinha um hardware suficiente na época, né? No século passado, como exemplo. Então, é importante essa evolução do hardware, né? De todo esse processo. Então, aqui, 1 minutinho, 5 minutinhos para você responder e acalmar um pouco da informação que o professor está passando aí, muita informação, né? Então aí, alguns minutinhos aí para você responder essa questão. Eu acredito que daqui a pouco nós já estamos quase finalizando essa etapa da aula, mas aqui para você pensar um pouquinho e entender. Por que é importante gerenciar o espaço e armazenamento em um computador, né? Discuta entre vocês aí, né? Coloque lá no mural para a gente criar um grupo de discussão lá, né? Por que é importante gerenciar o espaço de armazenamento de um computador com base em tudo que a gente escutou e viu até agora na aula, né? Então, vou dar 5 minutinhos para vocês aí, para vocês escreverem no caderno e conversar entre vocês aí, né? Ou pesquisar no Google aí, ou o próprio chat GPT, né? A gente pode usar essas ferramentas na aula. Não é proibido, essas ferramentas são importantes se forem bem usadas, né? Porque a gente precisa aprender e essas são maneiras de aperfeiçoar a nossa aprendizagem. Tá bom, turma? 5 minutinhos para você aí. O professor vai tomar uma água aqui, que o professor tá meio gripado, tá até falando meio com o nariz trancado. Mas é isso aí. 5 minutinhos para vocês aí.
Olá, turma. Deu tempo para vocês conversarem entre vocês aí e descobrirem qual que é a importância desse processo de gerenciamento? Tá bom? Eu vi aí que as pessoas estão participando, os alunos estão participando, né? Obrigado aí pela compreensão. Parabéns aí para quem está ativo na aula, né? A aula é bem importante para nós se desenvolver como pessoas, né? E como profissionais, futuros profissionais aí do mercado. Esse mercado que é bem prometedor, né? Bastante vagas, poucas pessoas que estão aptas, né? Para assumir esse mercado e os salários são prometedores. Então, se prepare aí para o mercado que você vai ser bem sucedido. O professor vai passar uma resposta aqui comentada, né, sobre essa pergunta e daí nós estamos finalizando a nossa aula, né? Deixa eu só colocar aqui a minha conexão que a bateria tá. Então vamos lá. Se quiser aumentar um pouquinho para mim. Isso. Então a resposta para essa pergunta que o professor fez para vocês, se vocês tiveram tempo aí de conversar entre vocês, gerenciar espaço e armazenamento de computador é importante por várias razões, né? Em primeiro lugar, o computador com muito pouco espaço de armazenamento disponível pode funcionar mais lentamente, né? A gente falou isso sobre isso na aula, né? Pois nós temos menos espaço para mover e gerenciar arquivos. Então isso pode levar a um desempenho mais lento, até mesmo o travamento do sistema, né? Isso é bem frequente acontecer. Acontece o tempo todo. As pessoas talvez não sabem usar o seu computador direito, né? Não entende ali o processo, não teve essa aula com o professor Sidney, né? Então não conhece a parte do gerenciamento ali do seu armazenamento. Mas você agora já sabe, pode usar, fazer bom uso dessa aula, desse conhecimento, né? Então, turma, por hoje o professor fica por aqui. A gente dá continuidade no próximo encontro. Aquele abraço, bons estudos, até a próxima.